O Conto da Aia, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró, editora Rouco, narração Prince de Resende. Parte 11. Noite. Capítulo 30. A noite caiu ou caiu a noite. Porque a noite cai, em vez de subir como o raiar do dia. Contudo, se você olhar para o leste, ao pôr do sol, pode ver a noite subindo, não caindo. A escuridão se eleva em direção ao céu, subindo do horizonte como um sol negro atrás de uma coberta de nuvem. Como fumaça de chamas que não se vê. Uma linha de fogo pouco abaixo do horizonte. Um fogo em meio à mata ou uma cidade em chamas. Talvez a noite caia porque é pesada. Uma cortina espessa puxada sobre os olhos, cobertor de lã. Eu gostaria de poder ver no escuro. Melhor do que vejo. A noite caiu, então. Sinto-a pesando sobre mim como uma pedra. Não há brisa. Sento junto à janela parcialmente aberta. As cortinas puxadas para trás porque não há ninguém lá fora. Não há necessidade de modéstia vestida em minha camisola. De mangas compridas mesmo no verão. Para nos livrar das tentações de nossa própria carne, para nos impedir de abraçarmos a nós mesmas, com os braços nus. Nada se move na luz de holofote do luar. O perfume do jardim sobe como o calor de um corpo. Devem haver flores que só se abrem à noite. É tão forte. Posso quase vê-lo. Radiação rubra, ondulação ascendente como a reverberação acima do asfalto numa estrada ao meio-dia. Lá embaixo no gramado, alguém emerge da mecha de escuridão debaixo do salgueiro. Atravessa na frente da luz, sua longa sombra nitidamente presa a seus calcanhares. Será Nick? Ou alguma outra pessoa, alguém sem importância? Ele para, olha para cima, para essa janela. E posso ver o alongado branco de seu rosto. Nick. Olhamos um para o outro. Não tenho nenhuma rosa para jogar. Ele não tem nenhum alaúde. Mas é o mesmo tipo de fome, a qual não posso ceder. Puxo a cortina do lado esquerdo de modo que caia entre nós. Diante de meu rosto, um momento depois, ele segue adiante, para a invisibilidade além da esquina. O que o comandante disse é verdade. 1 mais 1, mais 1, mais 1, não é igual a 4. Cada um permanece único. Não há nenhuma maneira de uni-los em um só. Não podem ser trocados um pelo outro. Não podem substituir um ao outro. Nick por Luke ou Luke por Nick. Deveriam, não se aplica. Você pode controlar o que sente, disse Moira certa ocasião, mas pode controlar como se comporta. O que está tudo bem? Conteste tudo. Ou será que é amadurecimento? Um ou outro. Na noite antes de deixarmos a casa, aquela última vez, eu estava caminhando pelos aposentos. Nada havia sido embalado porque não estávamos levando muita coisa conosco e não podíamos nos dar ao luxo, mesmo então, de parecer nem de longe que estávamos partindo. De modo que estava apenas andando, para lá e para cá, olhando para as coisas, a arrumação havia feito juntos para a nossa vida. Eu tinha alguma ideia de que seria capaz de me lembrar depois de como era. Luke estava na sala. Ele me abraçou, estávamos ambos nos sentindo desconsolados. Como poderíamos saber que éramos felizes, mesmo então? Porque pelo menos tínhamos aquilo, braços ao redor um do outro. Agatha, foi o que ele disse. Gata? Perguntei, encostada na lã de seu suéter. Não podemos apenas deixá-la aqui. Não havia pensado na gata. Nenhum de nós pensara. Nossa decisão havia sido súbita e então houvera o planejamento a fazer. Devo ter pensado que ela viria conosco, mas não podia. Não se pode levar uma gata numa viagem de um dia para o outro lado da fronteira.
Por que não deixá-la fora da casa? Disse. Poderíamos apenas deixá-la lá. Ela ficaria por aqui, ficaria miando diante da porta. Alguém perceberia que havíamos partido. Poderíamos dar-la a alguém, eu disse, para um dos vizinhos. No mesmo instante em que disse isso, me dei conta de como seria idiotice. Vou cuidar disso, disse Luke. E porque ele falou disso, em vez dela, eu soube que quisera dizer matar. Isso é o que você tem de fazer antes de matar, pensei. Você tem que criar uma coisa onde antes não havia nenhuma. Primeiro você faz isso em sua cabeça, então faz com que seja real. De modo que é assim que eles fazem, pensei. Eu parecia nunca ter sabido disso antes. Luke encontrou a gata que estava se escondendo debaixo da nossa cama. Eles sempre sabem. Luke foi para a garagem com ela. Não sei o que fez e nunca lhe perguntei. Fiquei sentada na cama, com as mãos cruzadas no colo. Eu deveria ter saído com ele. Deveria ter assumido a responsabilidade. Deveria ter assumido aquela pequena responsabilidade. Deveria, no mínimo, ter perguntado sobre aquilo a ele depois, para que não tivesse que carregar o fardo sozinho, porque aquele pequeno sacrifício, aquele assassinato do amor, foi feito por minha causa também. Essa é uma das coisas que eles fazem. Obrigam você a matar, dentro de você. Inútil, conforme revelou. Gostaria de saber quem lhes contou. Poderia ter sido um vizinho, observando o nosso carro sair pela entrada para carros de manhã, agindo por palpite, passando-lhes a informação para ganhar uma estrela dourada na lista de alguém. Poderia ter sido até o homem que nos conseguiu os passaportes. Por que não ser pago 2 vezes? Seria bem do feitio deles, até infiltrar falsificadores de passaportes eles mesmos, uma rede para capturar os incautos. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Porque eles estavam prontos para nós e esperando. O momento da traição é o pior, o momento em que você sabe, além de qualquer dúvida, que foi traído, que um outro ser humano desejou a você tamanho mal. Era como estar em um elevador que despenca do alto, caindo, e sem saber quando baterá no fundo. Tento conjurar para levantar meu espírito de onde quer que esteja. Preciso me lembrar de qual é a aparência deles. Tento mantê-los imóveis por trás dos meus olhos, seus rostos, como fotografias em um álbum. Mas não ficam quietos para mim, eles se movem, há um sorriso e então desaparece. Suas feições se enroscam e se dobram como se o papel estivesse queimando. O negrume os engole. No vislumbre, uma pálida cintilação no ar, uma incandescência, aurora, dança de elétrons, então o rosto de novo, rostos, mas eles se desvanecem. Embora eu estenda meus braços para eles, escapolem de mim, fantasmas ao raiar do dia, de volta para onde quer que estejam. Fiquem comigo, quero dizer, mas não ficam. É minha culpa. Estou esquecendo demais. Essa noite direi minhas orações. Não mais ajoelhada ao pé da cama, os joelhos no chão duro de madeira do ginásio, com tia Elizabeth postada diante das portas duplas de braços cruzados. O aguilhão de gado suspenso em seu cinto, enquanto tia Lídia caminha em passadas largas ao longo das fileiras de mulheres de camisolas ajoelhadas, batendo em nossas costas ou pés, ou nádegas ou braços de leve, apenas um peteleco, uma pancadinha com sua vareta de madeira, se curvarmos ou afrouxarmos a postura. Ela queria nossas cabeças inclinadas exatamente da maneira certa. Os dedos dos pés unidos e em ponta, os cotovelos no ângulo correto. Parte de seu interesse nisso era estético. Ela gostava da visão da cena.
Queria que parecêssemos algo anglo-saxão, esculpido num túmulo, ou anjos de um cartão de Natal, uniformizadas em nossos trajes de pureza, mas conhecia também o valor espiritual da rigidez corporal, do esforço muscular. Um bocadinho de dor limpa a mente, dizia. Aquilo por que orávamos era pelo vazio, de modo que pudéssemos ser preenchidas com graça, com amor, com abnegação, sêmen e bebês. Oh Deus, Rei do Universo, obrigada por não ter me criado homem. Oh Deus, oblitera-me, torna-me fecunda, mortifica a minha carne para que eu possa ser multiplicada, permite-me ser preenchida. Algumas delas deixavam-se arrebatar por isso, o êxtase da degradação. Algumas gemiam e choravam. Não há sentido em chamar a atenção para si mesma, Janine, dizia tia Lídia. Reza aqui onde estou, sentada ao lado da janela, olhando para fora através da cortina para o jardim vazio. Nem sequer fecho os olhos. Lá fora ou dentro da minha cabeça, há a mesma treva, ou luz. Meu Deus, que estás no reino dos céus, que é interior. Gostaria que me dissesses teu nome, quero dizer o nome verdadeiro, mas tu servirá como qualquer outro. Gostaria de saber o que tu estiveste fazendo, mas seja lá o que for, ajuda-me a suportá-lo, por favor. Embora talvez não seja tua obra, não creio nem por um instante que o que está acontecendo lá fora no mundo seja o que querias. Tenho o pão de cada dia suficiente, de modo que não perderei tempo com isso. Não é o problema principal. O problema é engoli-lo sem sufocar com ele. Agora chegamos ao perdão. Não te preocupes em me perdoar agora. Existem coisas mais importantes. Por exemplo, mantém os outros a salvo. Se estiverem salvos, não permite que sofram demais. Se tiverem que morrer, que a morte seja rápida. Poderias até oferecer-lhes um céu. Precisamos de ti para isso. O inferno podemos fazer nós mesmos. Suponho que eu deveria dizer que perdoo quem quer que tenha feito isso, e seja lá o que estiverem fazendo agora. Até tentarei, mas não é fácil. A tentação vem a seguir. No centro, a tentação era qualquer coisa que fosse mais que comer e dormir. O conhecimento era uma tentação. O que vocês desconhecem não pode tentá-las, costumava dizer tia Lídia. Talvez eu, na verdade, não queira saber o que está acontecendo. Talvez eu prefira não ter conhecimento. Talvez não possa suportar o conhecimento. A queda foi uma queda da inocência para o conhecimento. Penso demais a respeito do candelabro, embora agora já tenha sido retirado. Mas poderia usar um dos ganchos no armário, já considerei as possibilidades. Tudo o que você teria que fazer depois de se amarrar seria inclinar seu corpo para frente e não lutar. Livrai-nos do mal. Então há reino, poder e glória. É preciso muito para acreditar neles agora, mas tentarei de qualquer maneira. Na esperança, como dizem nas lápides. Deves te sentir um bocado lesado. Imagino que não seja a primeira vez. Se fosse eu quem és tu, estaria farto. Estaria realmente enojado de tudo. Creio que essa é a diferença entre nós. Eu me sinto muito irreal falando contigo assim. Sinto-me como se estivesse falando com uma parede. Gostaria que tu respondesses. Sinto-me tão sozinha. Sozinha sentada ao lado do telefone, só que não posso usar o telefone, e se pudesse, quem poderia chamar? Oh Deus,
Não é brincadeira. Oh Deus, como posso continuar vivendo?